Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o agronegócio em Rondônia. O agronegócio é muito importante para a nossa economia e por isso é interessante a gente começar a falar sobre ele. Em primeiro momento, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena introdução do que é agronegócio. O agronegócio é basicamente toda a produção de alimento, grãos, leite ou gado de corte. Basicamente, são os alimentos utilizados pela população do Brasil e pela população internacional. O agronegócio é basicamente uma fonte de economia não só do estado de Rondônia, mas também como do Brasil, e por isso ele tem sua grande importância. E partindo desse ponto, ele fez muitas economias e locais crescerem de uma forma grande, e por isso a gente pode dividir ele em 3 partes. Para conhecermos elas, colocamos aqui cada um item. A primeira que tem é a pré-porteira. É basicamente os fornecedores de insumos rurais, que são o quê? Máquinas rurais, equipamentos, sementes e demais equipamentos que começam a fazer a produção. E então a gente tem dentro da porteira, que é basicamente quando começa todo o processo de plantio e criação. E após a porteira, que é a disponibilização e comercialização da produção final. Bom, com o agronegócio já conceituado, podemos falar agora sobre como se deu o início do agronegócio no estado de Rondônia. Foi através do governo federal militar, que tinha a política de desenvolvimento, e ele queria ocupar mais terras do país. Por isso, ele fez uma estratégia de marketing a fim de povoar, pois assim não teria problema com os estrangeiros ocupando a terra. Afinal, o Brasil queria pertencer cada vez mais às suas riquezas para fins econômicos. Dessa base, eles tinham planos políticos de desenvolvimento. Um deles era povoar, como a gente já disse anteriormente, essa região. E para isso, eles tiveram a grande ideia, já que viram que as terras eram muito grandes e havia muitos camponeses localizados nas cidades maiores que já haviam sido descobertas, eles dividiram as terras no eixo da BR-364. Cada local iria abrigar diversas pessoas. Cada colono que tivesse interesse em participar receberia 100 hectares de terra. Mas dessa forma, eles tinham que produzir algum tipo de agricultura. Era como se colocasse a cerquinha ali para dizer, olha, aqui pertence ao povo brasileiro. E assim foi feito. Foi colocada a cerquinha e desse modo eles desmatavam toda a extensão e assim começavam a cultivar, a fim de proteger a sua terra e o símbolo nacionalista que o Brasil ainda tinha. Dessa política foram muitos frutos e até hoje as pessoas que ganharam essas terras são as que dominam o agro em Rondônia. Integralizar para não entregar. Essa frase foi muito repercutida no Brasil, porque era basicamente, como dito anterior, você desmatava e estava de fato na terra para você não entregar para outros colonos ou até mesmo outros povos que também tinham intenção de ter a terra do Brasil. Como a gente pode lembrar na história que o Brasil foi objeto de briga entre Portugal e Espanha, que queriam ter sua posse. Para isso, o governo brasileiro precisava ter a terra em suas mãos para que pudesse proteger. Passando esse tempo, foi criado o PIN, o Plano de Integração Nacional, que era basicamente trazer novas pessoas para integrar a cidade e também fazer o comércio de agricultura se movimentar. Dessa forma, Rondônia se consolidou. Afinal, agora tinha o agro e também as pessoas que viveriam na cidade. À medida que era ocupada as terras do eixo da BR-364, eram-se necessários mais e mais, uma vez que novos equipamentos chegavam, fortalecendo a criação de boi e a agricultura. Em 2003, teve a febre aftosa. Com a vacina, isso repercutiu de uma forma muito boa, e assim atraiu vários laticínios, frigoríficos e cerealistas. Dessa forma, foi crescendo a monocultura e o cultivo de outros tipos de plantios e grãos. Com o asfaltamento da BR-364, esse crescimento só aumentou cada vez mais. E atualmente vem crescendo no estado a piscicultura, que é a criação de peixes, e também o plantio de café. Na época, ainda foram plantados diversos grãos como milho e soja, sendo a BR consistida por áreas de grãos e áreas de corte bovino.
Além disso, o agronegócio vem crescendo no estado de Rondônia de forma acelerada na produção de grãos de soja, milho, café, pimenta, arroz, suínos e aves, bem como pecuária de corte e na piscicultura. O estado ainda conta com o cultivo de outros produtos como a produção de cacau, urucum e a vasta produção leiteira que impulsiona o estado no cenário atual do agronegócio. Rondônia conta hoje com 1.124 propriedades rurais produtoras de soja, totalizando 260 mil hectares plantados. O estado de Rondônia vem crescendo também na criação de peixes em cativeiro, pois o estado tem um alto potencial hídrico. Hoje, há 4.900 piscicultores produzindo aproximadamente 80 mil toneladas de peixes. É o estado com maior produção de peixes em cativeiro do Brasil. Outro produto que impulsiona o estado no cenário nacional é o café. O estado é o quinto maior produtor de grão. Já com o rebanho bovino, aproximadamente 13 milhões de cabeças de gado ocupa o estado e dá a 7ª posição no ranking nacional de criação de gado. Em relação à produção leiteira de Rondônia, ocupa a 10ª posição no ranking nacional de produção. Os municípios do interior do estado mostram uma capacidade de produzir muito mais que a capital, pois apresenta os maiores campos para a produção. Vilhena é um grande exemplo disso, que produz para si e para outras cidades e até mesmo outros estados do Brasil. Piscicultura, a criação dos peixes. A SEAGRA, Secretaria do Estado de Agricultura, tem várias ações para melhorar a cadeia produtiva de peixes em cativeiro. Elas dão apoio ao município onde se localiza a propriedade, desde o estudo do solo para ser aberto o tanque, como auxílio de membro cadastrado pagando apenas o diesel, e com visitas de pessoas especializadas para a limpeza e alimentação de alevinos e peixes, fazendo assim a piscicultura no estado de Rondônia se elevar bastante. Como dito anteriormente, são produzidos cerca de 80 mil toneladas anuais de peixe na região. De acordo com a SEDAM, há mais de 4 mil produtores cadastrados e a área ocupada por eles chega a ser maior que 16 mil hectares de espelho da água, tornando assim Rondônia o maior produtor de peixes nativos em cativeiros, fazendo assim fortalecimento da piscicultura no estado para todo o Brasil, produzindo assim vários produtos de consumo final. Dentre eles, os mais comuns da região são o pirarucu e também o tambaqui. A pecuária em Rondônia. Quando falamos em pecuária, sempre pensamos logo na criação de gado bovino destinado à carne de corte. No entanto, não é bem assim. Todo e qualquer tipo de criação de animais com fins econômicos e para alimentação está incluso no escopo da agropecuária, ou seja, mesmo que o bovino seja o grande agente principal da nossa extensão territorial, ainda assim há a criação de outros tipos de animais, como podemos ver a seguir na imagem ilustrativa. Pode ser criados vacas para o comércio de leite, também pode ser criado galinhas para o comércio de frango. A criação de bovino, como já havíamos dito anteriormente, também faz parte. A criação de porcos, entre outros animais. Porém, a criação desses animais não é em grande quantidade, sendo assim, Rondônia não se tornou um grande exportador ou até mesmo produtor de os demais animais, visto que, uma vez com os lucros elevados de grãos como soja, milho, café e também pela agropecuária, o gado se viu melhor aceito. Porém, devemos sempre lembrar que a pecuária não envolve só gado, mas sim todo tipo de criação. Rondônia foi um grande destaque em diversas áreas do nosso estado. O que podemos concluir e apresentar aqui é que em 2008, Rondônia foi o 5º maior exportador de carne bovina do país, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, tendo diversos frigoríficos espalhados por diversos polos, trazendo assim a criação do gado para o consumo de carne de corte. Já em 2007, outro grande destaque foi a criação de muitas vacas leiteiras. Para ter uma ideia, foram 708 milhões de litros de leite. Sendo assim, Rondônia se tornou o maior produtor da região norte e o 7º maior produtor nacional
Ou seja, em relação à pecuária, os grandes destaques que temos é a criação do gado para corte e a produção de vacas leiteiras. Mas a gente também tem um cenário bem comum aqui em Rondônia que não é muito bem abordado, que são os problemas estaduais do agronegócio. Quando falamos de agro, falamos de pessoas que cuidam do plantio e da terra e da criação do gado. Porém, há muitas vagas e poucas pessoas querendo esse tipo de trabalho. Por isso, falta mão de obra qualificada no campo. E isso traz grandes problemas a todos. E uma dessas motivações que acontece essa falta de mão de obra qualificada é em relação às escolas. Anteriormente, há muito tempo atrás, ainda na década de 70, o campo era muito bem representado por diversas escolas cerealistas para a sua população, tendo assim um grande número de alunos matriculados. Porém, entre 2001 e 2003, o Brasil passou por uma grande reforma na educação rural e, com isso, todas essas escolas foram fechadas e, com isso, contribuiu para a evasão escolar. Sendo assim, o campo mais uma vez tomou um prejuízo inestimável. E veio a grande questão. O Estado alegava que a cerealista, que era basicamente várias séries, juntos com um único professor, era um sistema inválido de educação. Contudo, quando eles tiraram todas essas escolas, que não eram poucas, eram mais de 100 em cada cidade geralmente, teve uma grande evasão escolar, porque eles tiveram apenas, em alguns locais, poucos polos, e desses polos, eles disponibilizavam o transporte, e aí foi transformada nessas escolas polarizadas, que são menos de 1% das antigas escolas cerealistas. E aí veio a grande questão de como as salas de aula ficariam. Elas começaram a ficar vazias devido às grandes distâncias que vinham por aí. Para amenizar essa distância, eles colocaram diversos ônibus à disposição da população rural. Porém, vinha uma nova questão sobre isso. Esses ônibus muitas vezes eram terceirizados. Em alguns casos foram descobertas até mesmo fraudes, como no caso da região ribeirinha de Porto Velho, que por 4 anos consecutivos não tinha acesso a ônibus para levá-los até a escola, sendo essas escolas apenas para o ensino fundamental, enquanto o ensino médio era realizado na cidade. O que ocorria um novo problema, porque a cidade tinha uma desvalorização da mão de obra rural e uma supervalorização da questão do ensino e de como deveriam seguir uma carreira como direito, engenharia, alguma faculdade que fizesse sentido para eles, dificultando assim a valorização do campo, e muitas das vezes a população rural, por conta de tanta distância, acabava migrando para a cidade urbana, enfrentando diversos problemas, dentre eles o baixo número de salário. Afinal, quanto menos escolarização, menores são os salários, e isso acabava ocorrendo mais evasões de pessoas que deveriam trabalhar para promover o sustento de suas famílias. Em outros casos, as famílias voltavam ao campo e deixavam de estudar. Com isso, havia menos mão de obra qualificada e moderna, pois assim, quando as pessoas largavam os estudos, elas não se tecnificavam e por isso não conseguiam operar as máquinas necessárias para a agricultura e agropecuária. E aí vem uma grande questão. De um lado, essa desvalorização do estudo, consequentemente faltando mão de obra qualificada, e outro lado, as pessoas que buscavam na cidade o estudo acabavam seguindo a linha direta de como conseguir uma vida melhor, afastando da ideia de que viver no campo era bom, mas sim que a cidade e as grandes formações acadêmicas eram realmente o que eles necessitavam. Por isso os sonhos mudavam e o almejo era do grande diploma. O tema da apresentação chegou ao fim, mas o que podemos concluir? Concluímos que o agronegócio foi de suma importância para Rondônia crescer e também se expandir. Foi uma das grandes coisas que fez a economia do estado girar bastante e é algo fortemente utilizado pelos rondonienses. Apesar de ser exportação, os pequenos produtores são quem produzem a comida, enquanto os grandes latifundiários são quem produzem a grande quantidade de economia movimentada no estado.
Porém, isso não afasta os problemas sociais que venhamos enfrentando, como no caso da baixa escolarização e da desvalorização do agro. Afinal, todos pensam que ser agro é uma vida de sofrimento e de baixo estudo, e isso afasta, muitas das vezes, as pessoas de chegarem lá. E por isso há um desequilíbrio social desta nossa balança, da nossa sociedade atual. Isso é tudo, pessoal. Esse trabalho foi feito pelos acadêmicos Carolina Romeiro, Devani Ribeiro, Jeane Boy, Márcio Jones, Marco Antônio e Matheus Fonaisier, para a disciplina de Direito do Agronegócio da professora Juliana Fácio, 7º período.